Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Neckel, moro aqui em Foz do Jordão, interior do Paraná, na região, mais especificadamente na região centro-sul do Paraná. Então eu tô aqui falando, como agente cultural que eu sou aqui no meu município, e eu estou me inscrevendo, para o edital de agentes territoriais. Quem sou eu? Essa é a pergunta, que vocês fazem aí. A princípio eu me formei em História, Eu sou formada em História, com especialização em Educação do Campo. E eu trabalhei desde que eu saí da faculdade, desde que eu estava na faculdade, inclusive eu trabalhei com cultura. Eu comecei a trabalhar com teatro, na igreja, e depois fui para cultura, trabalhei com teatro, trabalhei com artes. Sempre eu estava me desenvolvendo e me envolvendo nessas coisas. Isso foi lá em 2002, Porque eu tenho 43 anos agora. Ali no município de Candói, que eu morava na época, a gente criou lá grupo de teatro, A gente conseguiu atingir, eu comecei com crianças, depois a gente atingiu os adultos, nós criamos ali a encenação da Paixão de Cristo, que a gente fez naquela época, foi uns anos que eu fiquei ali, a gente fez todos os anos, em colaboração com as igrejas da religiosidade católica, e a gente acabou criando também um grupo de teatro adulto, tá? E aí, desse grupo de teatro, nós criamos também, uma associação, artística para o desenvolvimento de Candói. Associação Cultural e Artística. Só que aí aconteceu que eu me formei na faculdade de História, saí dali, voltando um pouquinho, quando eu estava nesse grupo aí, a gente participava de festivais, a gente levava, se chamava Grupo de Teatro Nossa Cara. A gente fez muitos cursos, teve a supervisão ali do pessoal da Rita Felchac na época. Levamos a festivais, participamos, foi muito legal. Aí eu me formei, tinha curiosidade como jovem que eu era na época, acabei indo para Portugal, morei lá, casei, vivi uma outra vida. Quando eu retornei ao Brasil agora em 2012, eu voltei a dar aula de História, que eu nunca tinha dado aula antes, Fui me especializar na área de História, fui dar aula. Só que o seguinte, uma vez você trabalha com cultura, você tem aquele comichão da cultura, E aí eu decidi trabalhar com fotografia, sempre foi meu hobby, eu continuei trabalhando com fotografia, comecei a aprender fotografia documental, e aí tive a curiosidade de ver como que funcionava o audiovisual, em si, e montamos um podcast junto com os colegas aí de um coletivo cultural. Então hoje nós temos um podcast, que é o podcast de História, e esse podcast tem a função de resgate histórico e cultural da nossa identidade aqui da região. Ele abrange mais especificadamente 3 municípios, mas a gente já teve aí pessoas e resgates históricos de outras cidades também vizinhas. E nosso objetivo aí é criar esse acervo digital, de da história de todos os agentes culturais e todas as pessoas que fizeram cultura, arte e história aqui na nossa região. E eu estou me inscrevendo porque, como eu trabalho com fotografia, mais especificadamente fotojornalismo e fotografia de eventos, eu tenho condições de ter aí um horário flexível e de dar continuidade a isso. Quando eu estava na minha especialização em Educação do Campo, a gente fez um caderno histórico, fez um levantamento cultural e artístico ali da cidade de Candói, foi publicado pela Unicentro, inclusive. Foi distribuído, foi um convênio que nós fizemos com a prefeitura e foi distribuído nas escolas, eu achei muito legal. E eu achei que o projeto que eu quero fazer, que é dar continuidade ao podcast e também fazer um levantamento, um mapeamento do turismo religioso, turismo cultural e religioso dos 24 municípios da região centro-sul do Paraná, tem a ver com o que eu já tenho de conhecimento na vida ali, conhecimento acadêmico e também conhecimento aí com a galera, com os agentes culturais, Eu acredito que a gente tem que inserir aqui no interior o audiovisual na cultura dos agentes culturais, na cultura de quem faz arte e cultura, no interior, para que a gente não seja sempre espectador do que vem da cidade grande, Nesses 24 municípios nós temos Guarapuava e Laranjeiras do Sul, que são municípios maiores, e o restante são todos municípios pequenos, e a gente sempre fica vendo o que os outros estão fazendo. Eu quero agora, no interior, incentivar a galera do interior a produzir o seu próprio conteúdo, audiovisual aí, e também mapeamento da cultura religiosa, de todas as cidades, para gerar emprego e renda através da economia cultural criativa. Então seria isso, pessoal. Eu sou a Gisele, um beijo para todos vocês.